Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cacau na Veia. Acabei de chegar aqui para dar uma descansada e vou trazer um vídeo hoje aí respondendo algumas perguntas que o pessoal faz aí no canal. E eu vou estar respondendo algumas que eu achar aqui interessante, e vou estar explicando aqui para tirar a dúvida de muita gente aí que pergunta, e às vezes outras pessoas também têm essa mesma dúvida. E aí a gente vai estar tirando aqui algumas dúvidas. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, vou te convidar a se inscrever, a deixar um like aí. Isso aí nos ajuda muito. O YouTube acaba entendendo que o vídeo tem importância e mostra para outras pessoas. Então, se inscreve, deixa o like e compartilhe também se você achar que o conteúdo possa ajudar alguém. Então, vamos responder aqui algumas perguntas. Desde já agradeço a todos que sempre faz um comentário aí, sempre bota uma palavra de incentivo, alguns bota algumas críticas construtivas. Isso é bom, isso nos ajuda. Tem coisas que a gente não sabe e a gente acaba aprendendo aí também com vocês que são agricultores e trabalham também nesse ramo, e acaba deixando algumas dicas aí, a gente acaba aprendendo também. Então, vamos ver aqui algumas perguntas e eu vou estar respondendo aí para vocês. Aqui um amigo perguntou, o amigo Juan Fernandes de Cordeiro. Ele colocou: muito top. Sabe qual o valor de uma muda de CCN 51 na região? Bom, galera, aqui na região uma muda de cacau clonal, ela tá na média de R$ 5 a muda. Isso aí independente da espécie que for. Se for CCN 51, se for CJ02, se for PH16, qualquer muda, PS319 é R$ 5. O pessoal às vezes, quando compra uma quantidade grande, se dá uma pichinchada, o pessoal faz até R$ 4, mas a média é essa aí, R$ 5. Se for uma muda de cacau seminal, a galera tá vendendo aí por R$ 2,50, alguns vendem por 2, 3. Então, meu amigo aqui fez a pergunta, Helmut Glavar. Não sei o nome direito, não dá para entender, mas ele colocou: você vende sementes de SJ02? Bom, pessoal, isso aqui é uma coisa que o pessoal pergunta muito sobre sementes de SJ02, sobre artes de SJ02. Bom, a semente, se você plantar a semente de qualquer cacau já clonado, ele não vai sair o mesmo cacau. Se você pegar uma semente de SJ02 e você plantar, ele não vai sair um SJ02, ele pode sair qualquer outro cacau, porque dentro de cada semente dentro de uma cabaça de cacau tem várias sementes. E cada semente daquela, ela tem um DNA diferente. E talvez você plante ali uma semente de SJ02 e ele vai sair outro tipo de cacau. E a base e a estrutura da semente do SJ02 não é ideal para você plantar direto no solo. Você primeiro tem que plantar. Vamos dar um exemplo aqui, um cacau que o pessoal planta muito para fazer base, que é o 1188, a gente chama aqui 1188. O pessoal planta muito para fazer a base. Aí você planta esse cacau, faz a base, e depois você vai tirar uma haste do SJ02 e faz o enxerto. Porque se você plantar diretamente a semente, não vai sair uma coisa boa, não vai ficar bom. Aí você vai ter que fazer o enxerto depois e a base não vai ser boa. Então, aqui uma dúvida do amigo. Obrigado pelas perguntas aí. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários também, que eu possa estar até trazendo outro vídeo igual esse aqui, explicando algumas dúvidas de vocês aí. Outro amigo aqui perguntou, User ML1MG, não sei o nome direito, mas... boa noite, amigo. Como posso arrumar umas artes de cacau SJ02? Eu moro aqui no Recôncavo, município de Jaguarara, mas sou de Apuarema. Bom, se você é de Apuarema, eu moro aqui próximo. Posso estar conseguindo para você essas artes, mas você precisa passar aqui para pegar. Em relação a artes, muita gente pergunta sobre arte de SJ02, que tem interesse. Bom, pessoal, o seguinte é esse. Para eu mandar essas artes para vocês que moram longe, é um pouco complicado. Porque tem um prazo para você clonar, você tem que tirar e você tem que clonar
vamos supor, se você retirar a arte hoje, se o tempo estiver fresco, você colocar em um lugar fresco, ela aguenta você clonar amanhã, para o outro dia, o dia seguinte. Mas se passar aí 2 ou 3 dias, ela vai perdendo a seiva. Então, já vai ficando mais difícil essas artes pegarem na hora que você for fazer o enxerto. Então, eu não envio artes. Se você mora longe, você às vezes gostaria de ter essa arte, eu não faço esse envio, porque até para você conseguir enviar, eu moro na fazenda aqui, é difícil para eu estar indo na cidade, para estar mandando. Tem que ser uma coisa em um isopor bem fresco. Você tem que ser de um dia para o outro, não pode demorar. Então, se você mora próximo aqui de mim, eu posso estar conseguindo para algumas pessoas, não para todo mundo, porque eu também não tenho essa quantidade toda de artes para estar fornecendo para muitas pessoas. Mas um amigo ou dois que precisar e mora aqui próximo a mim, eu consigo. Respondendo essa pergunta aqui do rapaz que é de Apuarema, como uma cidade aqui vizinha, próxima, dá para passar aqui e eu consigo para você essas artes. Um amigo botou aqui, você é da Bahia? Sim, sou de Jequié, distritozinho chamado Florestal, moro em uma fazenda aqui próximo. Então, sou da Bahia. Um amigo perguntou aqui, Everaldo dos Santos, Everaldo Sandi. Esse SJ02 é conhecido como São José. Se você souber, me responde, obrigado. Bom, pessoal, eu conheço como SJ02. Aqui na minha região eu conheço o nome científico como esse. E o pessoal chama super planta, porque ele cresce bastante. Tem bastante galho, um cacau de grande porte. Então eu não conheço como um São José não. Possa ser que em outras regiões, né, o pessoal chama São José, mas aqui na minha região o pessoal chama SJ02 ou superplanta. O amigo fez uma pergunta aqui, Samuel Mota. Como você disse que produz cacau do tipo fino, qual é a diferença em preço entre o cacau regular e o tipo fino por arroba? Bela a sua plantação, sucesso a ti. Bom, pessoal, o cacau fino é um cacau que ele não tem muito mercado. É um cacau que você precisa criar aí como uma marca. Você precisa criar uma identidade para o seu cacau, para você conseguir vender ele por um valor agregado. Tem muitas fábricas de chocolate, tá surgindo aí muitas empresas de chocolate, bem atubar, que o pessoal não tem cacau, eles compram cacau de boa qualidade. Então, quem produz esse tipo de cacau precisa procurar pessoas que produzam chocolate fino, chocolate bem atubar, para estar vendendo. E aí vender por um valor agregado. O valor do cacau fino, eu não sei em média quanto tá, porque eu utilizo o cacau que eu produzo para fazer os meus produtos. Meu próprio chocolate, faço nibs para vender também. Vendo por um valor agregado, um valor superior ao cacau comum que a gente vende aí no mercado. Mas acredito que o cacau fino vai estar aí, como o cacau subiu bastante agora, está de 250 arroba. No dia de hoje, deixa eu ver aqui até a data, sexta-feira, 4 de agosto de 2023. O cacau fino deve estar aí de uns 400 reais, 400 e pouco. Acredito que esteja nessa faixa aí, não tenho certeza, então não vou nem estar chutando aqui, mas ele é bem acima do valor do cacau tradicional que a gente vende aí no mercado tradicional. Mas o ideal mesmo é você procurar fazer uma marca, criar uma marca para o seu cacau, para você criar uma identidade, talvez até para sua fazenda, e aí você consegue vender por um valor agregado. Você pode estar vendendo até o nibs também por um valor agregado. E quem sabe produzindo até o seu próprio chocolate aí, né? Falando nisso, eu lancei aí um curso ensinando você produzir o seu próprio chocolate. Se você tem uma fazenda, se você tem uma produção de cacau e talvez você queira produzir chocolate, eu lancei um curso que tem vídeos ensinando passo a passo. Eu ensino as formulações para você produzir aí o chocolate 70%, o chocolate 50%, o 80%. Então, se você tiver interesse, tem aí em um vídeo aí que eu fiz recente, tem um link lá, você clica e vai direcionar para esse curso.
Mas a resposta é essa aí. Se você for produzir cacau fino, você precisa procurar clientes. Você tem que ir em busca de clientelas. Outro amigo aqui perguntou sobre adubação. Pergunta dele foi: boa noite, sou inscrito no seu canal e sugestão do próximo vídeo falar de adubação, principalmente para as mudas recém-plantadas clonadas. Bom, galera, esse tema sobre adubação é um tema que eu sempre indico a adubação mediante a análise do solo. Por quê? Porque muitas das vezes a necessidade que a minha terra tem não seja a mesma, o meu solo aqui tem, não seja o mesmo que o seu. Aí depende muito de cada solo. Então, talvez o adubo que eu coloque aqui nas minhas plantas não seja o mesmo que você vai colocar na sua. A dosagem, a quantidade, uma coisa mesmo em mudas. Você tem uma dosagem que você não pode colocar a mesma dosagem que você coloca em um cacau grande, um cacau adulto. Se você colocar uma dosagem muito grande em uma muda que ainda é muito precoce, muito nova, você vai acabar matando a planta por excesso de adubo. Então isso aí depende muito do solo, depende muito do análise que você for fazer na sua terra, o adubo que o análise vai estar indicando aí. Então é uma coisa que você precisa procurar um técnico, alguém que trabalha nessa área aí de análise de solo, de adubo. Você procurar aí alguma instituição como a CEPLAC para estar te orientando sobre isso, sobre qual adubo você deve colocar, qual a quantidade. Então, a adubação, sempre eu vou falar isso aí. Procure fazer uma análise do seu solo, procure ver qual a necessidade da sua terra, para você estar fazendo aí de acordo o recomendado, para você não colocar adubo demais, não colocar o adubo errado. Muitas das vezes tem gente que aduba, sai fazendo adubação de qualquer jeito e acaba perdendo o dinheiro, porque talvez a sua terra, seu solo não necessite daquele adubo ali, e você está colocando um adubo que não é o recomendado. Então sempre faça aí a análise do solo. Outro vídeo que eu gravei, um amigo colocou aqui essa opinião dele. Eu achei interessante para estar trazendo aqui também. Ele colocou: na minha opinião, foi um vídeo que eu fiz falando sobre os 5 melhores cacau aí para você estar enxertando na sua lavoura. Na minha opinião, né? Que eu falei na época, e o que eu acho que aqui no meu solo tem dado bem, eu coloquei para vocês aí uma opinião minha. E o amigo colocou: na minha opinião, o CCN 51 muito melhor pelo fato de ser muito mais pesado o PS 1319. Você vai ter em média de 28 a 30 frutos para ter 1 kg de produto seco. E o CCN em média de 18 a 20. Então o que é que eu acho sobre isso aqui? Sobre cacau. Qual cacau você deve optar na hora de fazer o plantio? Eu oriento sempre fazer por lote. Sempre é bom você ter de todas as variedades. Aqui eu coloco mais, eu tenho colocado mais. Por que eu tenho colocado mais? CCN 51 e SJ02. Esses dois cacau é o que eu tenho colocado mais. E o que eu acho aqui na minha região aqui, pro meu solo aqui, é o que tem se dado melhor. Porque eu gosto do formato dele, eu gosto da estrutura da planta, eu gosto do tamanho que ele fica. E eu acho um cacau bom de se trabalhar e bastante produtivo. Então tem tido uma boa produção aqui na minha terra. Então é isso que você deve às vezes ver, né? Se na sua terra o PS 1319 é o cacau que se destaca, você tem que colocar PS 1319. Se é o pH 16, eu não coloco muito pH 16 aqui, por conta do terreno ser um pouco mais seco, não ser aquele terreno mais úmido. E o pH 16 é um cacau que gosta de lugar fresco. É um cacau que ele gosta de estar em lugares mais frescos. Então eu não coloco muito. Mas eu já coloquei ele em alguns lugares aqui, como beira de rio, como baixada. E ele carrega muito, dá muitos frutos. Então isso aí tudo depende do local.
Tem cacau que ele não vai se dar bem em determinado terreno, tem outros que vai. Então é isso que você tem que estar observando. Se o seu terreno ele tem produzido bem determinada variedade, é essa variedade que você tem que colocar em grande quantidade. Mas para isso você precisa saber, e para você saber você precisa plantar, você precisa testar. Então o que eu recomendo é você colocar de cada variedade, você está colocando algumas espécies de início, algumas variedades de início, e depois você está selecionando as melhores. A que se destacar melhor você vai colocando em grande quantidade. E eu coloquei o BN34, coloquei o CCN51, coloquei o SJ02, coloquei o PH16, coloquei o... qual é o outro? O PS1319. E desses cinco que eu falei aí, que eu citei, eu tô selecionando. Então agora eu só tô com 2 aqui que eu tô colocando em maior quantidade. Não que eu não vou colocar os outros, vou colocar, mas não com tanta intensidade, igual eu vou colocar o CCN51 e o SJ02. Esses dois eu vou colocar, vou tá colocando mais variedade. Eu vou estar colocando mais dessas duas variedades, SJ02 e CCN51, porque eu fui observando os que têm se destacado mais aqui no meu terreno são eles. Eu gosto muito do jeito que eles se comportam aqui, produz muito bem, a estrutura da planta é boa. E eu fui selecionando aos poucos e cheguei nessa conclusão. Então isso aí é uma opinião minha, é o que eu achei aqui. Estou vendo que para mim está se dando muito bem esses dois. Mas um cacau que eu acho também bacana, bastante produtivo, precoce, produz rápido, não ocupa muito espaço para quem tem terreno pequeno. O cara que tem uma propriedade menor e ele quer ter uma produção grande, eu indico o cacau BN34, excelente, top esse cacau. Você só vai precisar fazer uma boa poda de formação para ele manter os galhos grossos e firmes. E você vai ter uma produção alta. E ele é um cacau que ele não ocupa muito espaço. Você pode até estar colocando ele aí 2,5 por 2,5. Talvez vai ficar um pouco, quando ele tiver já no seu tamanho máximo, talvez vai ficar um pouquinho apertadinho, mas dá para produzir. Mas eu recomendo 3x3, mas 2,5 por 2,5 também dá. Mas é um cacau excelente. Eu não coloco mais dele aqui por questão de poda. Eu não tenho muito tempo de estar sempre fazendo essa manutenção de poda e acaba que eles desgalham muito rápido. Então, por eu não ter essa assistência tão frequente, aí eu prefiro colocar o SJ e o CCN, que é mais fácil de fazer a manutenção. E fazendo a formação dele ali, é só tá parando ali para ele não crescer muito. É o cacau mais simples aí de se trabalhar e que eu gosto de colocar. Então isso aí, galera, é só algumas dicas aqui, foi um vídeo que a gente só compartilhou algumas coisas que o pessoal pergunta, tá respondendo aí algumas questões. Espero que você tenha esclarecido alguma dúvida sua aí. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que possa ser que eu faça outro vídeo como esse, compartilhando aí algumas dicas, algumas experiências, respondendo algumas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo também.